Olá, amigos. Esta é mais uma edição do programa Livros que Iluminam aqui na FEB TV. Hoje nós temos a satisfação de receber uma vez mais aqui no programa Maíse Braga, que é palestrante, oradora, divulgadora da doutrina espírita, que fala com tanto amor, que vive essa mensagem, que é um exemplo para nós. Maíse, seja muito bem-vindo uma vez mais. Obrigada, meu amigo. Maíse, a gente tem a oportunidade aqui no programa, né, de deixar que o entrevistado faça a escolha do livro sobre o qual eu gostaria que a gente aqui comentasse, enfim, fizesse as perguntas para que pudesse haver o diálogo. E a gente teve a satisfação de você escolher esta obra-prima, que é Memórias de um Suicida, uma obra ditada pelo espírito Camilo Castelo Branco, que usa um pseudônimo, não é isso? A Ivone do Amaral Pereira. Essa escolha tem uma razão que você possa nos explicar por que Memórias de um Suicida? Porque eu acredito, meu amigo, que ela, sempre disse isso, é um mapa do mundo espiritual, tanto do sofrimento das nossas escolhas como da nossa recuperação, de nossa consciência de repente perceber que somos sempre nós os criadores do nosso destino. Tudo está em nossas mãos. E é uma mensagem bem diferente do que em doutrina espírita antigamente se acreditava. Éramos todos ligados a um processo que não podíamos modificar. Camilo, ainda na década de 30, traz na psicografia sua própria história a nos dizer que, sim, ele vivia as consequências do seu gesto extremo do suicídio e, através de toda a narrativa, ele nos faz ver que mesmo aí, no drama tremendo que sua alma vivia, começa a surgir a oportunidade de ser alguém melhor, de se renovar, de se refazer e de voltar atrás na lembrança para entender o porquê dessa coisa tremenda que é o suicídio, que abala as fibras mais íntimas do nosso espírito eterno. O título Memórias de um Suicida nos chama a atenção. Esse, inclusive, é um dos livros que tem maior, assim, despertado interesse do público, porque é um dos livros que a gente imprime e tem que reimprimir, é uma coisa impressionante. Memórias, o que isso significa? Imagine você, um suicida que volta fora da matéria para contar. Foi isso que me aconteceu. No primeiro capítulo, quando ele inicia, ele diz de forma inesquecível, precisamente no ano de janeiro de 1891, eu me vi preso em região de enorme sofrimento, e por aí vai. E ele narra sofrimentos impressionantes, ele narra regiões de abismo que nunca haviam sido narradas por ninguém que tivesse lá estado e voltado. E com toda sinceridade ele se inclui nesse sofrimento e faz jus àquilo que André Luiz depois colocaria, que todas aquelas regiões eram criações dos seus próprios corações e pensamentos. Maíse, você fez um link curioso. A obra praticamente ela foi ditada antes, mas foi publicada depois, após, não é? Exatamente. Por que André Luiz veio antes? Porque, com certeza, o que estava em Memória Suicida era até mais impressionante e, vamos dizer, revolucionário. Se houve dificuldade para entender André Luiz, como, por exemplo, chegar ao capítulo em que Camilo fala sobre o televisor em que eles sabiam, na enfermaria, quem estava orando e se lembrando deles suicidas ou não, para uma civilização que não conhecia absolutamente um simples aparelho de TV. E, entre outras coisas, os espíritos com certeza consideraram que precisava haver tempo passado para que a obra fosse, enfim, aceita e reconhecida de todo o coração por um grande número de pessoas. E por mais de 20 anos a obra ficou na gaveta, né? Ivone dizia, muitas vezes quando me mudava de endereço, olhava aquela papelada e pensava, vou lançá-la ao fogo. Mas alguma coisa fazia, até pela preciosidade que ela sabia que ele estava, da narrativa, se conter. Imagina, se ela tivesse lançado ao fogo, mas nós iríamos atrás das cinzas, com certeza. Feito Fênix, né? Tinha que renascer. Mas é uma obra tão densa, de tanto conteúdo extraordinário, que a gente agradece muito. Vamos falar um pouquinho sobre o autor espiritual, depois sobre o orientador da obra e depois sobre a médium. No caso, Camilo Castelo Branco era um poeta português, não é isso? Exatamente. Ele tem um romance famoso,
entre os portugueses principalmente, Amor de Perdição. Uma obra impressionante que narra sentimentos translocados que, na verdade, ele pessoalmente teve por muito tempo em relação a outras pessoas. E ele tinha ele se comprometeu afetivamente mais de uma vez com pessoas com quem não deveria estar. Isso foi, de certa forma, para sua consciência, também um tormento. Ele foi preso mais de uma vez e acusado de uma série de situações irregulares, e isso naturalmente pesava em sua consciência. Mas o que realmente o prostrou foi a cegueira. Ele se sentiu humilhado por depender dos outros quando a cegueira lhe veio. E dar um tiro no ouvido pareceu a ele a coisa mais civilizada a fazer. Ele só não imaginava que a vida continuava e que as consequências do seu gesto viriam por longo tempo. Ele então enfrenta dificuldades. A gente vê aqui na obra, numa narrativa biográfica muito rápida, de que ele teve que sustentar a família com a própria escrita, não é? Exatamente. Então trabalhou intensamente, acabou ficando cego, mas não se conformou, né, Maísa? De jeito nenhum. Inclusive, uma das narrativas, quando ele narra os seus últimos momentos na Terra, ele lembra-se de que ele sentia um cheiro horrível e chamava o empregado para trocar. Ele estava cego, teoricamente ele achava que estava deitado sobre a própria cama e alguém não tinha há dias tirado os lençóis. Ele já estava deitado sobre o próprio túmulo e o cheiro que sentia era do seu corpo se deteriorando. O suicida percebe isso, Maísa? Ele diz, inclusive no livro, que malgrado a sua cegueira, ele enxergava tudo. Ele não sabia como o fenômeno se dava, mas embora ele estivesse irremediavelmente cego, ele sabia tudo que se passava em torno dele. E sabia também que alguma coisa muito grave, como ele mesmo diz, havia acontecido, mas não conseguia imaginar que era ter conseguido matar-se. Ele achava que tinha tentado matar-se, estava ferido por algum motivo. Ninguém na casa escutava os gritos dele e ele não podia ser socorrido. Ele achava que aquele sangue que lhe corria do ouvido era um ferimento à bala, obviamente era, mas que ele havia sobrevivido. É interessante quando a gente vê essa narrativa que Maísa está lembrando, comparando com o céu e o inferno, aquela segunda parte em que os próprios espíritos vêm trazer os seus testemunhos, né, nas evocações que são realizadas. Inclusive tem um capítulo específico sobre os suicidas. E a gente vê essas sensações todas, as percepções, não é, Maísa? Exatamente. Uma dificuldade, um sofrimento muito grande. E nesse mesmo momento ele nos diz uma coisa que nós ainda vamos estudar muito em doutrina espírita. Através, inclusive, das obras psicografadas de André, já há um aperfeiçoamento disso. Quando ele irresistivelmente é levado por uma turba que passa. E ele se deixa levar, ou melhor, ele é atraído pela energia semelhante, que era uma falange de suicidas que passou e ele se sentiu arrastado a ela e levado até o Vale dos Suicidas, em que ele então narra toda a sua história. Se conectou ali por uma questão de afinidade. De uma forma irrefreável. Ele não conseguiu conter isso. E mais tarde, no hospital, ele percebe que isso era necessário. Porque imagine suicidas pululando pela terra, atingindo encarnados a seu bel prazer. É impossível. Então, essas correntes de almas igualmente sofridas atraem a esses e são levadas até a região onde elas ficarão. Há um outro momento impressionante quando eles são socorridos em casa espírita e eles não podem ficar na cidade. Eles são colocados em acampamentos no meio do gado, no campo, porque só os animais, as vacas, os bois, conseguiam resistir à energia do suicida. Que coisa impressionante, não é? Mas é uma misericórdia divina, não é? Mas nada assim de abandono, né? Muito pelo contrário. Depois ele descobre que em todos os momentos do seu sofrimento, ele e os amigos com quem ele se afiniza, porque moravam todos no mesmo lugar, né? Estavam todos juntos por afinidades, obviamente, né? Maiores até do que o próprio suicídio, ele vai descobrir depois. Ele percebe que sempre velados pelos espíritos, mas, claro, sem nenhuma condição de perceber isso. Maísa, e quando a obra é apresentada à Federação Espírita Brasileira, recordo-me lendo a história, Manuel Quintão a recebe, mas diz que tinha muitos livros a serem examinados, vários originais, que então não daria para examinar aquele,
E numa até olhada assim, verificou que a obra não tinha propriamente condições de ser publicada. Ali estava a narrativa praticamente biográfica de Camilo Castelo Branco, que adota, né, o pseudônimo por sugestão, não é isso? Da própria Ivone, não é? Ela mesma determina que ele se chamasse Camilo Cândido Botelho, contra a vontade dele. E ela narra isso no prefácio. Ela diz que contra a vontade do próprio espírito, que queria, de forma ansiosa, identificar-se, ela coloca inicialmente o nome de Camilo Cândido Botelho. Não durou muito, porque logo as pessoas começaram a associar, né, o link, a né? questão do suicídio do português chamado Castelo Branco com a história que Camilo contava. E hoje a gente já deixa essa identificação clara como um testemunho. E aí, então, a obra, ela é, digamos assim, recolhida pela médium. Exatamente. É aquilo que você falou, ela várias vezes né, de repente Pensou pensou, ainda bem que não se desfez. Exatamente. E depois houve uma revisão espiritual da obra. Houve por Leon Denis, que na verdade tinha sido desde o início o coordenador de tudo. Ele, em 57, faz o prefácio da segunda edição informando que Camilo se ausentara para reencarnar. E ele, então, responsabilizou-se para que a obra viesse a lume da maneira criteriosa como Camilo havia lido, feito com a paixão com que Camilo narra a sua história, mas, é claro, com as diretrizes que Leon Denis complementa, principalmente na segunda e terceira partes, quando era preciso dizer às pessoas que lessem o livro que havia toda uma recuperação e uma proposta de uma nova vida à alma suicida. O nosso tempo para esse programa já está encerrado, mas a gente vai continuar conversando com Maíse sobre esta obra Memórias de um Suicida em nosso próximo programa aqui na FEB TV, em Livros que Iluminam. Maíse, muito obrigado por sua presença. Eu que agradeço, obrigada. Esteja conosco aí numa próxima oportunidade. Muito obrigado.